Nós estamos em mais uma série de mensagens, 3 passos para mudar o mundo. O objetivo central dessa série não é o de te entregar passos místicos, cósmicos e elaborados para transformar o mundo, não. Essa série de mensagens busca refletir a respeito de princípios que vão te ajudar a cumprir o seu papel de ser sal e luz nessa terra, e dessa forma transformar o mundo. Nós vamos discutir princípios imutáveis bíblicos nessa noite. Na semana passada nós falamos do primeiro passo para a transformação do mundo, que é pertencer. Fala comigo, pertencer. Nós falamos bastante sobre o princípio da comunhão, falamos sobre a importância de nós servirmos a um propósito que é maior do que nós mesmos, que vai além de nós mesmos e tantas outras coisas. Essa mensagem já está disponível no canal do YouTube, já está disponível no podcast. Se você não estava aqui, meu irmão, dá seus pulos, corre atrás, mas não fique desatualizado daquilo que nós temos compartilhado aqui na Juventude Alive. E nessa noite nós vamos falar a respeito do segundo passo para mudar o mundo: servir. Fala comigo, servir. Com esse sotaque aí de Araçatubense, fala, servir. Servir, o maior ato de grandeza. Sobre isso que nós vamos falar nessa noite, sobre serviço. E às vezes o fato de eu ter falado que nós vamos falar sobre serviço já te engatilhou para pensar: lá vem o Mateus aí querendo me prender ao ministério da igreja, lá vem esse pessoal da igreja querendo socar uma célula em mim, querendo que eu faça alguma coisa aqui na igreja. Às vezes já está engatilhado. Fica comigo. Servir em ministérios, ser líder de célula, cara, isso é uma honra, é um privilégio, mas isso não é tudo. Nessa noite eu quero te mostrar como os seus atos de serviço, como uma vida de serviço pode transformar o mundo ao seu redor, como uma vida de serviço pode te levar a posições de influência, a posições de relevância. Quantas vezes eu já não falei aqui sobre vocês que o seu futuro é a grandeza, porque o seu Deus é grande? Quantos aqui já ouviu falar? Eu falo exatamente essa frase aqui na Live Livre. Eu intencionalmente falo quase sábado após sábado que o seu futuro é a grandeza, porque o seu Deus é grande. Você estando com Jesus, é inevitável você trombar com a grandeza. O seu Deus é grande, o seu futuro é a grandeza. Mas essa noite eu quero complementar essa afirmação, essa grandeza. Esse futuro, nós só conseguimos acessar a grandeza através dos nossos atos de serviço. Nós só conseguimos acessar a grandeza através dos nossos atos de serviço. Esse é o poder do serviço. Essa é a chave que muda todas as coisas. Essa mentalidade de servo, a mentalidade de que eu estou servindo a igreja local, servindo a minha cidade, servindo a comunidade na qual eu estou inserido, com os meus estudos, com os meus negócios, com a minha vida. Nós precisamos construir uma vida, construir nossas carreiras com essa mentalidade de serviço. Nós não estamos construindo algo apenas para nós mesmos. Aliás, nós temos o privilégio de construir algo tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que nem seremos nós a usufruir disso. Nós estamos semeando uma semente que ela é tão grande, tão poderosa, que nós vamos passar a nossa vida inteira semeando, e outras gerações irão colher aquilo que nós semeamos hoje. Essa é a mentalidade de serviço. O seu futuro é a grandeza, porque o seu Deus é grande, mas essa grandeza só é acessada através do seu serviço. Vocês estão comigo? Primeiro ponto, a grandeza do serviço. A grandeza do serviço. Lucas 22, 24 e 27. Houve também entre eles uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Os discípulos de Jesus discutindo: quem que é o maior de nós? Então Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados de benfeitores. Mas vocês não são assim. Pelo contrário, o maior entre vocês seja como o menor, e aquele que governa seja como o que serve. Pois qual é o maior? Aquele que está à mesa ou aquele que serve? Não é verdade que é aquele que está na mesa? Pois no meio de vocês eu sou como quem serve. No meio de vocês
eu sou como quem serve. Vocês não amam o Novo Testamento? Olha como Jesus ele ia direto ao ponto. Jesus ele não tinha rodeios. Bem diferente da nossa era digital, bem diferente do Twitter. Jesus ele ia direto ao ponto. E nessa passagem que eu acabei de ler para vocês, Jesus deu a letra: maior é quem serve. Maior é quem serve. O maior, você quer ser o maior? Então seja aquele que mais serve. O próprio Cristo falou: eu no meio de vocês sou aquele que serve. O serviço te leva à grandeza. E eu quero te fazer questionar: por que o serviço te leva à grandeza? Por que o serviço te leva à influência? Porque através do serviço nós ganhamos influência. O serviço te leva à grandeza, porque através do serviço nós ganhamos influência. Presta atenção nisso que Jesus falou: aquele que governa seja como o que serve. Aquele que governa seja como o que serve. Quantos aqui desejam um dia se tornarem pessoas influentes? Quantos aqui querem viver uma vida que vai além de você mesmo? Quantos aqui sonham em deixar um legado para futuras gerações? Então sirva. Então viva a sua vida com atos de serviço. Sirva a sua igreja local, sim. Sirva as pessoas que estão ao seu redor. Sirva a sua cidade, a sua comunidade, a sociedade. Sirva. Aquele que serve, serve para algo. O serviço te leva à influência. E eu vou te comprovar essa afirmação com a Bíblia. Lucas 19, 12 a 13, 15 a 26. Acompanhe comigo aí nos slides. Jesus disse: um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Então chamou 10 dos seus servos e lhe deu 10 minas e disse: façam esse dinheiro render até a minha volta. Então, quando esse homem voltou, ele mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber quanto tinham lucrado. O primeiro servo veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu outras 10. Muito bem, bom servo, respondeu seu senhor. Por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. Fala comigo, cidades. Governe sobre 10 cidades. O segundo veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 vezes mais. E o Senhor respondeu: também você encarregue-se de 5 cidades. Diga comigo, cidades. Então veio outro servo e disse: Senhor, aqui está a tua mina. Eu a conservei guardada num pedaço de pano, pois tive medo, porque és um homem severo, tiras o que não puseste e colhes o que não semeaste. O seu senhor respondeu: eu o julgarei pelas suas próprias palavras, servo mau. Você sabia que eu sou um homem severo, que tiro o que não pus e colho o que não semeei? Então, por que não confiou meu dinheiro ao banco? Assim, quando eu voltasse, eu receberia com juros. E disse ao que estavam ali: tomem desse servo a sua mina e deem ao que tem 10. Mas Senhor, as pessoas disseram, esse servo já tem 10 minas. Então o Senhor respondeu: eu lhes digo que a quem tem, mais será dado, mas a quem não tem, até o que tiver será tirado. Eu vou desenhar para você aquilo que Jesus está nos ensinando através dessa parábola. Nessa parábola, Jesus ele está nos ensinando 2 verdades muito poderosas. A primeira verdade é que o serviço te leva à influência. O serviço te leva à influência. Veja como aquele servo que multiplicou 10 vezes a mina que lhe foi confiada, foi colocado sobre 10 cidades. E o outro servo que multiplicou 5 vezes a mina, foi colocado sobre 5 cidades. Foi colocado em posições de influência, em posições de provocar, de trazer mudanças. Ele passou a governar cidades. O serviço te leva à influência. O simples ato dele ser um bom mordomo daquela mina, o colocou em uma posição de influência. Mas não apenas isso. Outra verdade muito importante, eu queria te incentivar a tomar nota disso. Seu nível de influência está atrelado à capacidade do seu serviço. O seu nível de influência está atrelado à capacidade do seu serviço. Como assim, Mateus? O servo que multiplicou a mina 10 vezes, foi colocado sobre 10 cidades. O servo que multiplicou a mina 5 vezes, foi colocado sobre 5 cidades.
E aquele que nada multiplicou, tudo que ele tinha ele perdeu. O seu nível de influência está atrelado à capacidade do seu serviço, a sua capacidade de ser um bom mordomo daquilo que Deus tem te confiado hoje. Talvez hoje na sua mão, tudo que você tenha é uma mina. Tudo que você tenha, talvez hoje na sua mão, é um talento. A sua capacidade de servir bem, de ser um bom mordomo, disso que está na sua mão hoje. Talvez o seu talento seja a sua faculdade, talvez o seu talento seja uma ideia, talvez o seu talento seja a sua célula, talvez o seu talento seja um pequeno negócio. A sua capacidade de ser um bom mordomo e servir bem com esse pequeno talento que está na sua mão, vai te levar a posições de influência. A sua influência está atrelada ao nível de capacidade do seu serviço. E às vezes a gente é tentado a pensar, mas meu Deus, o Senhor ele é muito duro, Ele tirou tudo que aquele servo que não multiplicou tinha e deu para aquele que tinha mais. Ele fez isso por quê? Porque Ele é mau? Deus ele faz isso conosco porque Deus é mau, Ele é severo? Não, é porque Deus é bom, é porque Ele nos ama. Imagine se aquele servo que nem conseguiu multiplicar uma mina, governasse sobre 10 cidades. Ele iria arruinar as 10 cidades e ele iria se arruinar no processo. O Senhor dele sabia da capacidade dele, das limitações dele. Por isso que, ao invés de nós buscarmos por influência, muita gente vem me pergunta, Mateus, eu quero ser levantado como um líder, eu sonho em pregar, e eu entendo isso, a minha vida inteira eu tive esse ímpeto, eu entendo isso. E muitas pessoas me perguntam, como que eu posso fazer, por onde eu devo começar, o que eu faço? Comece servindo. Comece sendo um bom servo. Deus ele te deu uma visão de um ministério, Deus te deu uma palavra para um ministério, algo que Ele quer fazer na sua vida. Comece servindo o ministério de outra pessoa. Comece servindo aos propósitos que Deus deu para a sua igreja local, para a igreja Amor e Cuidado. Você está aqui em Araçatuba, você está na igreja Amor e Cuidado, você quer viver o seu futuro ministerial, as palavras que Deus confiou para você? Vou te dar uma dica, sirva a visão da sua igreja local. Vale a pena você abrir mão de certos sonhos em prol do sonho de um povo. Por quê? O meu ato de serviço para um povo multiplica a minha influência. O meu ato de serviço para um povo multiplica aquilo que Deus tem para mim. Isso multiplica a minha capacidade de ser um bom mordomo. O caminho rumo à grandeza é trilhado com atos de serviço. Uma boa frase para você tomar nota. O caminho rumo à grandeza é trilhado com atos de serviço. Vocês estão comigo ainda? Ponto 2. Qual é o poder do serviço? O que o serviço ele pode provocar em nós? Eu já te mostrei que o serviço ele te leva à grandeza, o serviço te leva a posições de influência. Mas não apenas isso. Servir, atos de serviço, é algo extremamente poderoso e usualmente subestimado. Nós temos uma tendência, eu tenho essa tendência de subestimar o poder do serviço. E eu quero te mostrar qual é o poder do serviço através da afirmação que Jesus faz em Mateus 5. Acompanhe comigo. Jesus dizendo: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Presta atenção aqui. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros. Para quê? Para que vejam as boas obras que vocês fazem e assim glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. O mundo ele não procura ver os nossos posts do Instagram. O mundo ele não procura ler os nossos textões. O mundo ele não quer ver o quão contextualizada as nossas churches são. Não. O que o mundo procura ver? O que o mundo procura ver em nós? Vou te falar. As nossas boas obras.
O mundo anseia ver os nossos atos de serviço. Fala comigo, atos de serviço. Mais uma vez, atos de serviço. Por que o mundo anseia ver os nossos atos de serviço? Porque o serviço é a materialização da fé. Mais uma boa frase para você anotar. O serviço é a materialização da fé. Tiago 2, 14 a 18. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver necessitado de roupas, de alimento, de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até se satisfazer, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também, a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. A fé sem obras é morta. Mas alguém dirá, você tem fé, meu irmão? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Uau! Eu lhe mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Esse é o poder do serviço. O serviço é a materialização da fé. O mundo ele não quer ouvir os nossos discursos. O mundo quer ver a materialização da nossa fé. Como que o mundo vai enxergar isso? Através do meu e do seu serviço. Através de uma igreja que não vive apenas para si mesma, mas que vive para a sociedade, que vive para a comunidade. Assim como Amor e Cuidado, nós discipulamos Araçatuba não apenas com as nossas pregações no púlpito, mas muito mais com os nossos trabalhos em meio à sociedade. Nós queremos discipular o Brasil, então vamos discipular o Brasil com os nossos atos de serviço, não com os nossos gritos no púlpito. A sociedade está farta de ouvir gritos no púlpito. A sociedade anseia em ver atos de serviço. E sabe de uma coisa? A igreja, ao longo dos séculos, ao longo da história da igreja, ela compreendeu muito bem esse mandato cultural. A igreja, ela compreendeu muito bem o fato de que o serviço é a materialização da nossa fé. Eu vou te comprovar isso com alguns feitos da igreja, da história da igreja. Por exemplo, Calvino, ele criou a primeira escola pública do mundo. E a motivação de Calvino era possibilitar com que as pessoas aprendessem a ler a Bíblia. A primeira escola do mundo, não foi um governo, não foi um partido político, não foi uma ONG, foi a igreja quem criou. As 12 melhores universidades do mundo, o que essas universidades têm em comum? Todas elas foram fundadas por cristãos. A lei que aboliu a escravatura no Brasil, ela foi redigida por um protestante presbiteriano, por um irmão em Cristo, um servo de Cristo. Martin Luther King, ele colocou a igreja numa posição de protagonismo, de vanguarda, na luta pelos direitos raciais nos Estados Unidos, na luta pela equidade. A igreja foi a protagonista dessa luta na sociedade norte-americana. A igreja sempre fez os melhores trabalhos de capelania nas penitenciárias e os melhores trabalhos de reinclusão de encarcerados à sociedade. Meu irmão, a igreja de Cristo é responsável pela criação das santas casas. Não existiriam santas casas sem a igreja de Cristo. E as santas casas correspondem a 43% das internações no Brasil. É a igreja de Cristo. Foi a igreja de Cristo quem criou os orfanatos e os lares de crianças vulneráveis na Idade Média. Sem a igreja de Cristo, a sociedade colapsa. Sem a igreja de Cristo, os governos, eles não conseguem por si só servir a sociedade. Sem a igreja de Cristo, sem uma igreja que não vive apenas para si mesma, mas uma igreja que vive para a sociedade, uma igreja para a cidade. E com essa pequena lista, eu podia passar a noite inteira falando de diversos feitos da igreja de Cristo. Sabe, eu ouso dizer que o sucesso da sociedade ocidental, judaico-cristã, a nossa sociedade, ele repousa sobre os ombros da igreja de Cristo.
O sucesso da sociedade ocidental está sobre os ombros da igreja de Cristo, sobre os atos de serviço, e a igreja entendeu muito bem ao longo da história de que o serviço é a materialização da fé. Mas eu quero te provocar nessa noite. Nessa noite nós estamos de pé sobre os atos de serviço daqueles que vieram antes de nós. O que eu e você iremos deixar para as próximas gerações? Quais são os atos de serviço, meu e seu, que irão abençoar as próximas gerações? Meu irmão, nós estamos num momento tão crítico e tão especial da história. Apenas um exemplo de como o seu ato de serviço pode abençoar outras gerações. A humanidade, ela precisa encontrar um balanço entre a produção de alimento e a manutenção, a preservação do ecossistema, do meio ambiente. Não sendo um eco chato e também não sendo uma sociedade que produz sem consciência. Nós precisamos encontrar um equilíbrio. E você, brasileiro, sem o Brasil, o mundo em 2030 não vai ter alimento suficiente para todas as pessoas do mundo. Nós somos o celeiro do mundo. Esse é apenas um exemplo. Nós precisamos encontrar um equilíbrio que seja o meu e o seu ato de serviço, meu querido que está fazendo engenharia agrônoma, meu querido agrônomo, meu querido pecuarista, você, os seus atos de serviço. Seu negócio não é apenas sobre você e tantas outras coisas. Quais são as novas tecnologias? Quais são as novas formas de comunicação? O que nós iremos deixar para a sociedade? Sabe, em Araçatuba, até 2050, o mundo inteiro vai precisar parar para discutir a situação hídrica, porque vai faltar água no mundo. E sabe aonde está a água que o mundo vai consumir pelos próximos séculos? No aquífero Guarani. E nós, de Araçatuba, estamos no meio do aquífero Guarani. Ele está debaixo de nós. O mundo, ele só vai ter comida e água por conta do Brasil. Nós precisamos discipular o Brasil. A humanidade depende do meu e do seu ato de serviço em prol do Brasil, porque nós precisamos discipular essa nação. Nós precisamos discipular essa nação, e nós não iremos discipular essa nação com a minha pregação aqui aos sábados, mas nós iremos discipular essa nação com os seus atos de serviço na segunda. Os seus atos de serviço irão discipular o Brasil. Eu dei esse panorama aqui só para você ver como é vital isso que nós estamos falando. Como atos de serviço não é algo apenas que se trata de ministérios. Eu quero que você sirva em ministérios. Aliás, eu preciso que você sirva no Live Livre, para nos empurrar rumo àquilo que nós temos. Mas atos de serviço não são apenas ministérios. Eu quero te provocar a gerar essa mentalidade de serviço. O serviço é a materialização da fé. Está comigo ainda? Terceiro ponto, já estou encerrando, a equipe de louvor pode até subir aqui. O que o serviço pode provocar? A revolução do serviço. O que atos de serviço pode provocar no mundo ao nosso redor? O serviço te leva à grandeza. O serviço te coloca em posições de influência. O serviço é a materialização da sua fé. Mas o que atos de serviços, meu e seus, podem provocar na sociedade? Vamos ver isso com a história de José. Vou te dar um contexto. Você conhece essa história, mas para você poder se situar, vou te dar um contexto. José, ele era o filho mais novo dentre muitos irmãos. Ele é uma personagem favorito do Antigo Testamento. Ele era o filho mais novo dentre muitos irmãos, e pelo fato dele ser o filho da velhice do pai dele, ele era um mimado. José, ele era um mimado. E José, eu me identifico muito com José, porque José, ele era extremamente sonhador. Deus falava com José através dos sonhos dele. Deus falava como ele queria colocar José em posições de governo, de influência, de liderança. Longa história curta. Os irmãos de José, movidos por um ciúme doentio, venderam José como escravo a mercadores do Egito. José, o queridinho do pai dele, foi vendido para o Egito como escravo. Vamos acompanhar aqui o que aconteceu com José quando ele chegou no Egito. Chegando no Egito, ele foi comprado por Potifar para servir na casa dele como escravo. Gênesis 39, 2 a 6.
Acompanhem comigo. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com José e que o fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se muito de José e o tornou administrador de todos os seus bens. Potifar deixou a cuidado de José a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que deixou José cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa de Potifar por conta de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa quanto no campo. Assim, deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a própria comida. Além de tudo, José, ele era atraente e de boa aparência. José foi vendido como escravo. José, ele foi traído pelos irmãos dele. E a bênção do Senhor estava sobre José? Sim. A bênção do Senhor estava sobre José quando ele foi vendido como escravo. E não apenas isso, o Senhor confirmava os atos de serviço de José. José foi vendido como escravo para servir na casa de Potifar, e o Senhor confirmava o trabalho de José, abençoando a propriedade na qual ele estava. José vendido como escravo e abençoado pelo Senhor. Mas vamos seguir com a história. Longa história curta, José foi injustamente jogado numa prisão, e ainda assim, naquela prisão, preso de forma injusta, ele manifestou atos de serviço. Gênesis 39, 20 a 23. Mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele. Meu Deus! Mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Você conseguiu pegar um link nessas duas histórias? Nos dois cenários, José foi posto naquele lugar de forma injusta, vendido como escravo, jogado na prisão de forma injusta, e ainda assim, nesses dois cenários, através dos atos de serviço de José, ele foi posto em posições de influência, tanto na casa de Potifar, quanto na prisão, através dos atos de serviço de José. Mas a história, ela não para por aí. Olha o poder dos atos de serviço. José, ele não era apenas um sonhador. José, ele tinha o dom de interpretar sonhos. E certo dia, Faraó, ele teve um sonho, e ele chamou todos os intelectuais do Egito, e nenhum deles conseguia decifrar o sonho que Faraó teve. E lembraram que tinha um cara na prisão, um hebreu na prisão, que sabia interpretar sonhos. José, anos na prisão, lembraram dele, através dos atos de serviço de José, lembraram dele e mandaram chamar José. Gênesis 41, 14, fica comigo. Faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa. Fala comigo, depressa. Foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se a Faraó. Anos na prisão, em um instante, José estava no palácio. Parênteses, tudo o que você precisa é de um instante com Deus. Tudo o que eu preciso é de um instante com Deus. Isso é outra mensagem, fecha esse parênteses aqui. José foi anos na prisão, José foi levado ao palácio. José, ele tem um encontro com o Faraó. José, ele decifra o sonho de Faraó, prevendo que o Egito enfrentaria uma grande crise alimentar. Engraçado, né? Aquilo que eu estava falando para vocês sobre o quadro do Brasil. Nada é por acaso. José, ele decifra que o Egito passaria por uma grande crise alimentar, e não apenas isso, José também dá instruções do que fazer para enfrentar essa crise. José não apenas ele antecede o problema, como ele antecede a solução daquele problema, através da bênção de Deus que estava sobre os atos de serviço dele. Olha só o que acontece no final, Gênesis 41, 37 a 40. Depois que José ele fala com o Faraó,
O plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso, faraó lhe perguntou: será que vamos achar alguém como este, um homem em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá comando do meu palácio e de todo o meu povo, e se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior do que você. Meu Deus, de um prisioneiro, a segunda pessoa mais poderosa da terra, através de atos de serviço. De um prisioneiro, a segunda pessoa mais poderosa da terra. Qual foi o caminho? Atos de serviço. Atos de serviço. Sabe de uma coisa? E eu vou encerrar com isso aqui. Nós estamos a um ato de serviço do palácio. Nós estamos a um ato de serviço do palácio. Na casa de Potifar, José foi um servo bom e fiel. Na prisão, José foi um servo bom e fiel. E no palácio, José governou como quem serve. Nossos atos de serviço, os meus atos de serviço, os seus atos de serviço, são capazes de transformar o mundo. Nossos atos de serviço são capazes de transformar o mundo. Amém? Está comigo? Fica de pé que eu vou concluir essa mensagem e vou orar por você. Como que a gente pode resumir essa mensagem? Uma mensagem extremamente prática, extremamente simples. Como que a gente pode resumir? Primeira coisa, a grandeza só é acessada através do seu serviço. A grandeza só é acessada através do seu serviço. Segunda coisa, seu nível de influência está atrelado à capacidade do seu serviço. Você quer se tornar uma pessoa influente, que transforma a sociedade? Comece a servir. O serviço é a materialização da fé. E por fim, estamos a um ato de serviço do palácio. E às vezes você se pergunta: Mateus, depois de uma mensagem dessas, cara, o que eu faço? Faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Você tem uma mina na sua mão, você tem um talento na sua mão. Multiplique esse talento sendo um bom mordomo, servindo com esse talento. O que eu faço, Mateus? Desenvolva essa mentalidade de que uma vida vivida para serviço é uma vida vivida para além de si mesmo. É uma vida que não para em você, é uma vida que vai além de você. Amém?